Amados, vamos pegar nossas Bíblias e vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu vou ler com os irmãos novamente aqui, a partir do versículo 1. Nós vamos até o versículo 6. Se der para a gente avançar mais, a gente lê também o 7, tá bom? Irmãos, vocês sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Deixe-me ler o versículo 7 também para ficar. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Amém. Amados, é importante nós entendermos a epístola no que diz respeito ao espírito dessa carta, né? Já temos falado aqui com os irmãos insistentemente a importância de, ao ler uma carta como essa, nós conseguirmos tocar o espírito de Paulo. No caso, Paulo escreveu essa carta, para nós discernirmos com exatidão qual é o sentimento que ele tinha para nos passar, ou para passar aos irmãos de Tessalônica imediatamente. O que ele queria transmitir. Percebe-se até o primeiro momento, pelo menos até o capítulo 2, que ele não está trazendo, certamente, aqui nenhuma palavra de doutrina. Ele está apenas falando dos seus sentimentos em relação àquela igreja. No capítulo 1, ele demonstra e declara como que aquela igreja era uma igreja que respondeu ou respondia positivamente à palavra. São palavras de elogio, o ecômio, como se diz na literatura. Ele elogia os irmãos no que diz respeito ao modo como eles ouviram a palavra, como eles foram receptivos à palavra, o modo como eles acolheram a palavra. Falando da recepção da palavra, eles ouviram como palavra de Deus e não como palavra de homens. Receberam a palavra em poder, receberam a palavra com toda a convicção, e isso gerou nos irmãos um resultado muito positivo, a ponto de o apóstolo Paulo afirmar que os frutos eram tão evidentes que era possível olhar para a igreja, para aqueles irmãos, e perceber com evidências de que aqueles irmãos eram de fato eleitos de Deus. No capítulo 2, agora o apóstolo Paulo passa a falar acerca dos apóstolos, mais especificamente acerca de si mesmo, de Silvano e Timóteo, esses três que estavam ali trabalhando na igreja de Tessalônica. Então, logo, é preciso que os irmãos percebam que o capítulo 1 e 2, eles trabalham num diálogo como que equilibrando dois lados. De um lado, a igreja, o aspecto da recepção da palavra; do outro, os apóstolos, ou os pregadores, os missionários, ou podemos estender, para alcançar nossa experiência, os pastores, os líderes, aqueles que estão ministrando a palavra. Porque a palavra tem que ter pelo menos 3 elementos, né? Ou que seja a comunicação, aquele que fala, a mensagem e aquele que recebe, o receptor, o destinatário. Então, para nós podermos absorver a ideia, o sentimento, o espírito dessa carta, nós temos que falar
desses três aspectos. Aqueles que recebem, já falamos abundantemente no capítulo 1. Então, os irmãos que quiserem entender a questão da recepção da palavra, assistam a todas as mensagens no YouTube desta carta que falou do capítulo 1. Temos que entender também a mensagem. Até agora, Paulo não entrou especificamente em nenhum aspecto de doutrina, mas tem um espírito da carta que nós estamos falando. E temos também que falar do outro lado, que é aquele que fala, ou aqueles que falam. Quando se tem esses três elementos bem equilibrados, ou seja, aqueles que falam, os líderes, e esses falam com intenção pura, a palavra pura, visando de fato o crescimento espiritual da igreja. Quando se tem uma palavra pura e a igreja recebe essa palavra no coração, não pode haver outro resultado senão uma igreja adequada. Por isso que Paulo está sempre falando aqui em resultados. Veja que no capítulo 2, versículo 1, ele diz: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Ou seja, a visita foi o quê? Frutífera. A visita gerou o quê? Resultado. Gerou fruto. E é tudo que nós queremos, né, amados? Que a nossa vida de igreja, a nossa vida ministerial, ela resulte em frutos. E se nós apontamos no capítulo 1 quais eram as qualidades da igreja enquanto a receptora da mensagem, no capítulo 2 vamos apontar quais são também as qualidades dos ministros de Deus, para que, de fato, tendo esses ministros essa qualidade que Paulo mostra nesse capítulo, o resultado vai ser uma igreja abençoada, uma igreja frutífera. Se qualquer uma das partes falhar, aí não tem como haver resultado, não tem como haver saúde espiritual da igreja. E na semana passada, nós demonstramos aqui no versículo 2, um desses aspectos, dessas características da parte dos apóstolos. O versículo 2 ressalta que os apóstolos, mesmo diante de tribulação, mesmo frente a muitas angústias, muita luta e sofrimento, ainda assim eles pregaram a palavra, levaram a palavra. E aí nós tocamos em um aspecto muito prático, muito interessante, porque ser um ministro da palavra, ser um pregador da palavra, hoje em dia está muito complicado, eu quero confessar aos irmãos. Por quê? Porque com o tempo, a ideia de um ministro de Deus, a ideia de alguém que recebia de Deus um encargo, que recebia de Deus uma incumbência, a ideia de alguém que é chamado por Deus para cumprir com a obra do ministério, com o tempo foi sendo alterada e mudada. Até penso que com a ideia mercantil do evangelho. A ideia mercantil de igreja. Hoje em dia, as pessoas, ao invés de, ao se converterem, procurarem discernir, conhecer, entender qual é o meu lugar no corpo de Cristo, não, as pessoas parecem que já entram dentro de uma perspectiva, de uma ideia de querer ir galgando uma hierarquia até atingir um posto. Não raras vezes vemos a ideia do pastor ou de um líder como alguém que alcançou um posto. E às vezes, e nem sempre, as pessoas têm o chamamento, nem sempre têm a graça necessária para cumprir com a função, com o encargo, com o ministério. E nem sempre a pessoa tem o preparo. Às vezes a pessoa tem apenas uma ambição por uma função. Não é? De modo então que quando as coisas não acontecem de modo a favorecer a pessoa que está com a ambição de um cargo, logo essa pessoa tende a desistir. E por isso que as lutas, as provas, as tribulações, no caso aqui dos apóstolos, acabam apontando para a pureza de intenção do coração dos apóstolos. Porque a despeito de quanta luta, quanta tribulação, quanta angústia eles enfrentavam, eles iam para cima. Ou seja, eles sabiam que a palavra precisava de ser ministrada, de ser ensinada, de ser entregue, a despeito de quantos obstáculos havia. Então, esse morrer constante, esse se doar constantemente, porque imagine vocês
terem a incumbência de anunciar a palavra, mas enfrentaram grandes obstáculos. No caso aqui, se vocês lerem o livro de Atos dos Apóstolos, salvo engano, a partir do capítulo 16, vocês vão entender como que Paulo vai apresentando aqui essa questão dos sofrimentos como sendo um grande empecilho. Mas que tipo de sofrimento era esse que eles enfrentavam? Essa é a pergunta. Ora, onde Paulo ia, Paulo enfrentava um obstáculo. Esse obstáculo era um levante da parte, principalmente, dos judeus, que não queria que a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, se propagasse em todo o mundo. Então, os judeus levantavam, criavam obstáculos, né? No sentido de causar perturbação pública e mesmo de acusação contra os apóstolos e mesmo de linchamento dos apóstolos. E aqui eu quero abrir uma pausa, porque na semana passada nós falamos muito acerca do sofrimento, e o sofrimento enquanto uma marca daquele que tem uma boa intenção, uma pureza de coração. Por quê? Porque quem sofre se doa, né? Quem sofre se anula. Ou seja, enfrentar um sofrimento voluntariamente só pode ser por meio da renúncia. Porque quando você enfrenta um sofrimento do qual você não tem como escapar, quando você tem um sofrimento e esse seu sofrimento ele não é voluntário, você não se voluntaria, ou seja, você pode muito bem se livrar dele, facilmente nós nos livramos de qualquer tipo de sofrimento. Mas quando o sofrimento ele é opcional, ou seja, para os apóstolos não sofrerem, bastaria que eles, né, não levassem a palavra. Poderia muito bem ficar na sua casa, de boa, falando, não, a obra de Deus, Deus vai levantar outros meios. Se Deus não tirar do nosso meio esses judeus que nos perseguem, nós também não vamos pregar a palavra e é problema de Deus. Não, na verdade eles sabiam do sofrimento e sabiam que o próprio sofrimento era como que uma prova da própria intenção do coração deles e por isso então eles se entregavam, eles se davam. Mas no caso do apóstolo Paulo, o sofrimento tinha uma razão também muito importante. A gente acaba tocando aqui numa questão muito polêmica, né? Muito polêmica. Bem, eu não acho polêmica nenhuma nessa questão. Para mim, o texto é muito claro. Mas as pessoas não deixam de causar polêmica com coisas que não têm muita importância. É a ideia do espinho na carne de Paulo, né? E aí eu vou pedir licença para os irmãos, eu quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios capítulo 12, para a gente entender um pouco essa questão dos sofrimentos e da pregação da palavra, tá bom? Abra lá comigo, depois a gente volta para cá. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, diz assim, a partir do 1: É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, diz o apóstolo Paulo, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo. Então ele não fala a princípio na primeira pessoa, né? Eu. Ele cria aqui uma segunda pessoa, né? No caso aqui uma terceira pessoa. Conheço um homem. Mas esse homem de quem ele fala é ele próprio. Vocês verão mais um pouquinho adiante do texto. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras, ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então até aqui, só para os irmãos construir a ideia, Paulo fala de um homem, esse homem era ele próprio, vocês vão ver mais na frente, mas ele diz que ele teve profundas experiências com Deus. Porque para Paulo ser chamado e constituído um apóstolo de Jesus Cristo, ele não poderia ser alguém que não tivesse tido uma experiência pessoal com o ressuscitado. Porque uma das credenciais dos apóstolos é ser testemunha
da ressurreição de Cristo. E ser testemunha da ressurreição de Cristo é ter estado pessoalmente com o Cristo ressurreto. Como os demais apóstolos estiveram com Cristo depois de sua ressurreição, e Paulo foi chamado posteriormente, então Paulo, logo no chamamento, ele viu o Senhor, ele viu o Cristo ressurreto, ainda que no primeiro momento ele não o conhecesse, quando ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus então se apresenta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o próprio Jesus disse: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque para isto eu te apareci, para te constituir testemunha tanto das coisas que você acabara de ver, o Cristo ressurreto, quanto das coisas para as quais eu ainda te aparecerei. Ou seja, a partir de então, o apóstolo Paulo, no caso até então Paulo, passa a ter várias experiências de encontro com o Cristo ressurreto. Jesus apareceu-lhe diversas vezes, muito provavelmente naqueles 2 anos que ele passou no deserto da Arábia, conforme está em Gálatas capítulo 2, e ali então Paulo, diante ou com o Cristo ressurreto, ele diz aqui em 2 Coríntios 12, que ele foi tanto ao paraíso, que seria uma das seções lá do Hades, como também ele foi arrebatado ao terceiro céu, que é uma segunda coisa. Paulo foi ao paraíso e Paulo foi ao terceiro céu. E nessas idas, nesses arrebatamentos que ele teve com o Cristo ressurreto, diz o apóstolo que ele ouviu palavras inefáveis. Palavras inefáveis, palavras que são impronunciáveis. Ele ouviu coisas, ele viu coisas, ele foi testemunha de coisas. O Senhor lhe revelou tantas coisas que a linguagem humana não é capaz de descrever. E diz também que ele ouviu coisas e palavras que ao homem não é lícito referir. Daí você tem uma ideia da dimensão da revelação que Paulo recebera de Deus. E olha, abrindo um parêntese dentro de um parêntese do colchete, imagine vocês que mesmo Paulo, sabendo tanto e de tantas coisas, como ele diz, que não podia nem mesmo falar, ainda assim, Paulo era um homem de Deus totalmente limitado, limitadíssimo no que diz respeito à verdade de Deus. Isso nós vamos encontrar quando lá em João capítulo 3, salvo engano, versículos 31, 32, 33, 34, quando João Batista fala, alguns discípulos de João Batista falaram: João Batista, é o seguinte, aquele a quem tu batizara, no caso Jesus, ele está batizando mais do que você. Sabe aquela ideia de disputa? Você é o camarada veio, batizou o indivíduo, né? Você é tal, e agora ele está ganhando multidões, e você está aí, parado. Nesse momento, João Batista fala coisas que eu imagino que nem mesmo ele tinha noção do que estava dizendo. Ele fala assim: olha, presta atenção, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu ouvi esse versículo a minha vida inteira. Importa que ele cresça, que eu diminua. Mas olha o que ele de fato queria dizer com tais palavras. No versículo seguinte, do 31 em diante, ele começa a dizer: porque aquele que vem do alto é maior do que todos. Pense você, quem é João Batista? Quem é este que está falando? João Batista é aquele de quem o próprio Jesus disse: de todos os profetas do Antigo Testamento, João Batista é o maior. Se João Batista é o maior de todos os profetas, quando João Batista diz: importa que ele, o Cristo de Deus, cresça e eu diminua, e ele passa a explicar porque aquele que vem de cima é maior do que todos, ele está dizendo: é maior do que eu mesmo. E sendo João Batista o maior de todos os profetas, então Jesus é maior do que João Batista e maior do que todos os profetas. Aquele que vem do alto é um enviado de Deus. João Batista e todos os profetas também são enviados de Deus. Nesse caso, se todos são enviados de Deus e o Cristo também é um enviado de Deus, seria o caso que Jesus fosse apenas um enviado entre tantos enviados? Não. Onde está o diferencial?
de onde ele veio. Ele vem de cima. E ele fala, porque os que vêm da terra, que era ele mesmo, João Batista e os demais, falam das coisas da terra, falam da perspectiva da terra, fala das limitações de uma mente humana, de uma mente de alguém que, por mais que tenha recebido de Deus, certamente não esteve com o próprio Deus. Como diz João, capítulo 1, versículo 18, aquele que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, o Cristo de Deus é aquele que vem de cima, que é maior do que todos os profetas, e certamente maior do que todos os apóstolos. E sobre este, diz o texto de João capítulo 3, ele tem a plenitude de Deus, porque Deus não lhe dá o seu Espírito por medida. Ou seja, o que é Jesus em relação aos profetas? E o que é Jesus em relação aos apóstolos? Será que Jesus é apenas uma ponte? Uma pedrinha para poder pisar em cima e passar para o outro lado? Para depois fazer de Paulo maior do que o próprio Jesus? Não. A Bíblia diz claramente que todos os que vêm de baixo recebem o Espírito por medida. São gotas homeopáticas. Se nós juntarmos todos os profetas do Antigo Testamento, todos os apóstolos do Novo, todos os pregadores dessa era depois de Cristo, todos os missionários, todos os pastores, todos os apóstolos, todos os presbíteros, ou seja, toda a igreja, ainda assim não consegue chegar minimamente à altura da unha de Jesus. Jesus, ele é a substantificação da própria verdade. Ele é a própria verdade. Não há revelação fora de Jesus, nem maior do que Jesus, porque tudo o que foi dito antes e depois dele, foi dito acerca dele, e ele, portanto, é a substância, é a essência de qualquer falar. Então, mesmo Paulo, ouvindo coisas inefáveis, e vendo coisas inefáveis, e que ao homem não é lícito nem mesmo referir, ainda assim Paulo, ele tinha apenas, talvez, 2 gotas a mais do que os demais profetas e os demais apóstolos, diante da pessoa de Jesus, que é a substância da verdade, que é a própria verdade encarnada. Mas essas 2 gotas que Paulo tinha a mais, os irmãos entendem, eu estou falando aqui metaforicamente, já fazia dele, dentro todos esses mortais, já fazia de Paulo, dentre todos esses que vêm da terra, ainda que enviado de Deus, mas tem origem aqui cá embaixo, que não, daqueles que não estiveram com o próprio Deus, já fazia dele o maior homem no sentido de ter a condição e a capacidade humana de compreensão da verdade. De modo que Paulo, como qualquer outro ser humano, poderia muito bem olhar para todos de cima, ou por cima. Ou seja, Paulo tinha um currículo invejável, Paulo tinha uma educação invejável, Paulo ele era um cosmopolita, entendia tanto da Bíblia hebraica, de teologia, de literatura, de direito. Paulo é um camarada extraordinário e ainda por cima recebe uma quantidade imensurável de revelações do Senhor. Então, Deus olhou para Paulo e falou, Paulo precisa de um freio. Todos nós precisamos de um freio. Paulo precisava de alguma coisa que o mantivesse humilde. Mas para sair desse lugar comum, né, ser humilde, todo mundo sabe que tem que ser humilde, mas Paulo precisava de alguma coisa que o fizesse perceber constantemente que, a despeito das vantagens que ele tinha sobre os demais homens, ele era homem. Ele nunca podia perder essa ideia, esse conhecimento de si próprio. Eu sou apenas um vaso. Eu sou apenas um instrumento, mais nada. Porque quando o homem tem conhecimento, o homem tem poder, o homem tem fama, onde esse homem vai parar? Onde esse homem vai parar? E como o chamamento de Paulo não era qualquer chamamento, quando Deus tem um chamamento, Deus é o que mais tem compromisso com aquela obra, porque o chamamento é dele. Então, Deus
faz com que a própria obra dele fique um tanto restrita e limitada, como que não permitindo que aquele instrumento se sinta maior do que tudo, maior do que todos, se orgulhe, né? Para que pelo menos a semente fique ali. Quando Paulo morre, o evangelho explode no mundo inteiro. Mas no seu próprio tempo, Deus disse: eu vou colocar um espinho na carne de Paulo. É o que está aqui nesse texto. Vamos ler ainda. Para que ele não se orgulhe das grandes revelações do Senhor. É isso que está aqui, continuando a leitura, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5, ele diz: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Então, olha, parece até paradoxal, né? Eu vou me gloriar neste homem, ou seja, vou me gloriar nesse ministério, é grande, é coisa grande, é coisa forte, mas não em mim mesmo enquanto instrumento, mas se eu tiver de me gloriar em alguma coisa que seja nas minhas fraquezas. Então daí os irmãos já percebem, né? Uma quantidade enorme de revelação e aí fraqueza. Então a grandeza da revelação e a fraqueza para gerar o quê? O equilíbrio. Para gerar o equilíbrio. Versículo 5 ele continua, versículo 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então Deus falou: eu vou colocar aqui um espinho na carne. Então, para os irmãos começarem a entender, espinho na carne é uma expressão metafórica. Não era um espinho. Por que diz espinho na carne? O que essa metáfora traduz? Espinho na carne é uma coisa que não te mata. Mas toda hora ele está dizendo: olha, eu estou aqui. Toda hora ele diz: olha, estou presente. Você nunca deixa de sentir. Você toca, opa, está doendo. Quando aquele espinho está ali, se você não tocar em nenhum lugar, o dedo fica pulsando. O dedo fica febril. Já observaram? Quando tem uma fleipa, alguma coisa, o dedo fica assim, ele fica pulsando e fica febril e meio avermelhado. Como que dizendo: olha, estou aqui. Não se esqueça que eu estou aqui. Se tocar, então, a dor fica mais aguda. Então, primeiramente, esse espinho na carne quer dizer uma coisa que estaria presente com Paulo constantemente para fazê-lo lembrar: você é humano, você não é Deus, você não é o Cristo, você não é o Evangelho, você é só um instrumento. Alguém pergunta: pastor, mas que espinho é esse? Ora, bastaria a metáfora para saber que seria algo que gera fraqueza. Bastaria isso. Bastaria a metáfora. Mas o texto continua dizendo o que é exatamente este espinho. Quando diz assim, olha, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. No grego, um anjo, um ângelos de Satanás, vírgula, para me atormentar. Então não pense que Paulo era possesso, endemoniado, perturbado. Não pense que ele tinha visão de demônio, vulto, essas coisas. Agora, quando você lê Atos dos Apóstolos, fica muito claro essa questão de Satanás. Porque quando o pessoal fala de Satanás, eles pensam em quê? Num demônio. Pensa num bicho de chifre, olho de fogo, rabo com seta, pé de cabra ou pé de bode, tridente, legue vermelha, capa preta. Tudo isso é muita bobagem. Criação da Idade Média, da Igreja Católica, que criou essa figura, e eu até acredito que para poder distrair as pessoas do verdadeiro Satanás. O fato é que quando fala Satanás, fala de adversário. Ou seja, esse espinho na carne era um adversário. Seria
como que Satanás, o adversário de Deus, o nosso adversário, fala assim: olha, eu vou colocar diante de Paulo sempre um adversário. Ou seja, Paulo nunca vai ter paz. Ele vai estar sempre lidando com a adversidade que esse anjo, que esse ser vai promover em toda a sua vida, em todo o seu ministério. Aí não precisa ler mais para os irmãos, basta que você leia o livro de Atos, basta que você leia 2 aos Coríntios, para você perceber que onde Paulo ia, ele tinha um problema. Ele tinha um problema. Vocês imaginem, Paulo na grandeza, na capacidade intelectual, de revelações, de teologia, de literatura, de filosofia que ele tinha, ele ia ganhando as multidões e ia sendo aclamado. Ele teria maiores multidões do que o próprio Cristo. Porque ele saiu ali de Jerusalém, agora ele foi ganhar o mundo gentílico. Isso geraria um orgulho muito grande em Paulo. Então, onde Paulo ia, Deus permitiu ou permitia que esse anjo fosse promovendo todo tipo de problemas para Paulo. Paulo pregava, uma das grandes igrejas que Paulo fundou com a ministração da palavra foi a igreja de Corinto. Uma igreja de uma grande metrópole, uma cidade grega tremenda, uma das principais cidades da época. Então, se Paulo tivesse uma igreja de 10 mil membros, a pessoa, que coisa maravilhosa, Paulo, eu tenho uma igreja de 10 mil membros, Pedro tem uma igreja de Jerusalém, tem lá 300 pessoas, 200 pessoas, né? E aí Paulo podia se sentir muito arrogante, mas não. Por mais que essa igreja fosse grande, logo esse espírito, esse mensageiro de Satanás, certamente, tratou de causar uma confusão na igreja tão grande, um espírito de divisão no meio do povo de Deus tão grande, de modo que essa igreja agora começava não somente a seguir a Pedro, a outro, ao fulano, ao Betrano, mas eles passavam a mesmo a acreditar, a seguir e a dar dinheiro, oferta, a falsos apóstolos, que nem apóstolos eram. E a igreja que deveria acolher e ajudar o apóstolo Paulo, afinal ele era o pai espiritual da igreja, não, essa igreja o desprezava, essa igreja não lhe valorizava, essa igreja o rejeitava como apóstolo de Jesus Cristo. Por essa razão ele fala, por isso me gloriarei. Paulo está sempre no enfrentamento. Ou seja, as pessoas não lhe davam o crédito necessário. Quando alguém tem uma grande descoberta, mas ninguém acredita nele, vai ficar só para ele. Eu me recordo numa ocasião que eu estava no seminário teológico, e aí durante a aula eu tive um insight, uma coisa, explodiu na minha cabeça. Uma luz brilhou. Né? Se fosse o professor Pardal, seria aquela lâmpadazinha que acende aqui na cabeça dele. O professor falando de um texto bíblico, aquele texto se abriu para mim de uma maneira, e aí eu fiquei ali calado, incomodado. Acabou a aula, nós saímos, e aí nós fomos almoçar, e no refeitório eu sentei com esse professor, a gente sempre estava muito junto, conversando, e eu peguei e contei para ele sobre o texto. Falei, quando você falava aquele texto, me veio as seguintes impressões. Aí quando eu passei para ele, eram 2 os professores, né? Eles ficaram me olhando assim, admirados, né? Porque era uma coisa muito boa, muito grande, muito bonita. E na hora passava assim por perto um cooperador ministerial, cara lá da alta, da nata, né? Lá da pirâmide, eu acho que era o segundo da pirâmide de cima para baixo. Aí eles chamaram, fulano, vem aqui, ouve o que o Alexandre tem para dizer. O fulano veio, falou, agora fala para ele o que você viu, conta para ele. E eu contei na minha inocência, né? Muito inocente, ao invés de guardar, esperar o momento, orar, haveria de chegar o momento, talvez, não sei. Eu acabei de contar, a pessoa ouviu, olhou para mim, olhou para os outros 2, virou as costas e saiu calado. Não disse nada. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Aí os 2 caíram na gaitada e riram, sorriram. Falei, gente, eu não estou entendendo. Eu falei, bobagem, o que eu falei não tem nada a ver. Ele falou, pai, é o seguinte, o que você viu é coisa para você falar para toda a igreja. Agora, infelizmente, você não é nenhum Highlander. Você é um mero mortal e, portanto, vai ficar só para você. Entenderam? Você é só um mortal, você não é um Highlander, você não é nenhum imortal.
Ou seja, se essa revelação chegasse a uma outra pessoa acima, não é? Seria muito bom, seria divulgado, mas infelizmente você vai morrer com essa sua revelação. Eu sei que agora vocês vão dizer, o que foi que você viu, né, de tão grande? Calma, calma, calma. Bem, de todo modo, para os irmãos entenderem como que são as coisas, uma coisa muito grande, muito preciosa, mas que não permite que o indivíduo que recebe tenha nenhuma glória, nenhum aplauso. Vocês entendem? Eu contei essa experiência apenas para ilustrar. Então, Paulo, quando não estava em alto mar, o barco naufragava, ele ficava ali, né, se segurando nos restos do navio, ele estava sendo perseguido, fustigado com vara, né, apedrejado, fugindo, fugitivo, depois preso e acabou sendo degolado em Roma. Ou seja, apesar das grandezas da revelação, ele não tinha do que se orgulhar. Ou seja, os sofrimentos do apóstolo Paulo, para ele, estavam muito claros de que era para limitar o seu coração, para que ele não se orgulhasse, de modo que, sabendo Paulo que esses sofrimentos eram o seu espinho na carne, então tudo o que ele fazia na pregação do evangelho devia ser por uma única intenção: o reino de Deus. Porque ele sabia que ele não iria ganhar nada com isso, aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Ele sabia que todo o seu ministério só ia gerar fruto para o reino de Deus, mas nenhuma glória humana, nenhum dinheiro, não ia ficar rico, nem milionário, nem ser aplaudido, nem receber uma condecoração, nenhuma medalha. Não. Então, esses sofrimentos, voltando agora para a 2 Tessalonicenses, conforme ele diz no versículo 1 e também no versículo 2, mostram essa intenção pura do apóstolo Paulo, no sentido que tudo o que ele buscava era de fato o reino de Deus. Portanto, isso era o quê? Era amor pelo Senhor, amor pela sua palavra, amor pelos irmãos, amor pela obra. Amor é doação. E doação é sofrimento. E sofrimento é morrer para si mesmo. Então, imaginem só todas essas questões, essas características como sendo necessárias para alguém que é chamado por Deus para o cumprimento da sua obra. Além do sofrimento, há um outro aspecto. Vamos encontrar aqui no versículo 3, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, começa com um pois. Pois. O que esse pois está fazendo aqui? Versículo 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Ou seja, por que não foi inútil? Ela teve fruto. E por que teve fruto? Primeiro, porque apesar dos sofrimentos, nós enfrentamos os sofrimentos por amor a vocês, por amor à palavra, por amor à obra. E o ingresso de Paulo e dos apóstolos em Tessalônica foi frutífero porque esse pois explica, continua explicando o motivo que esse ingresso dos apóstolos teve o resultado que teve. Pois nossa exortação não tem origem no erro. Ou seja, essa outra característica que aqui nós vemos é de alguém que é sincero para com aquilo que recebeu. Alguém que, ao pregar a palavra, ele sabe que o que ele está pregando é a verdade de Deus. E que não tem a origem no erro, porque muitos erros vão surgindo. Muitas coisas, muitas mensagens, muitas heresias, muitas distorções vão acontecendo. E eu pensando essa semana sobre essa questão dessa pureza da palavra, dessa palavra que não tem origem no erro, e pensando, puxa, como é que nós hoje, em pleno século XXI, podemos de alguma maneira discernir o que tem origem no erro? Quais são as características do erro? Não é uma coisa tão simples assim. Ou seja, depois que eu falar, você vai falar, mas assim fica simples.
Mas para a pessoa, para o cristão, o camarada acabou de receber a Cristo, comprou uma Bíblia ontem, na livraria evangélica, e nunca leu a Bíblia, está no meio de um tanto de igreja, um tanto de gente, cada um falando uma coisa diferente. Como nós podemos discernir o que é a verdade mesmo? E mesmo lendo a Bíblia, hein? Mesmo lendo a Bíblia. Porque estão todos lendo a Bíblia e com a Bíblia aberta. E cada um falando uma coisa diferente. Daí me veio de organizar para os irmãos o seguinte pensamento. Pense comigo. Quando Paulo diz aos Gálatas: se alguém vos prega evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Tal pessoa seja maldita. Aí você fica pensando, puxa, o que é esse evangelho? Eu tenho que discernir esse evangelho para eu saber se aquilo que eu escuto, aquilo que eu ouço, está indo além ou não. O que é esse ir além? Tudo que foge daquilo que foi dado por Deus aos apóstolos é esse além do que vos foi entregue. O que seria esse ir além do que vos temos pregado? Até porque nós temos um problema aqui. Qual o problema? Gálatas foi uma das primeiras epístolas de Paulo. Um dos primeiros livros do Novo Testamento. Muitas cartas ainda seriam escritas pelo próprio Paulo, e muitas cartas seriam escritas por outros apóstolos, e mesmo outros livros seriam escritos depois desse momento em que Paulo diz, né? Nesse sentido, alguém poderia falar assim, ora, então qualquer coisa que falasse depois de Gálatas, que acrescentasse no entendimento, seja anátema. Seria isso? Aí é onde está a questão, onde está a chave para os irmãos discernirem o que é o erro. Seja onde for. Quando se fala, se alguém vos prega evangelho que vá além do que temos ensinado, seja anátema, nós não podemos pensar em questões quantitativas, em volume de livros. Para mim não importa se o Novo Testamento são 27 livros, ou se são apenas 10, ou se são 1000. Vocês entendem? Porque a ideia do evangelho não é a questão quantitativa. O problema dos crentes é que eles lidam com a verdade na questão quantitativa. São 27 livros, ponto. Como se porventura Deus só pudesse falar, né, dentro de um período de 1.600 anos. A Bíblia começou a ser escrita, vamos colocar grosso modo, sem entrar em nenhum detalhe, 1.500 anos antes de Cristo. E ela encerra o seu cano no ano 100 depois de Cristo. Ou seja, 1.600 anos para que esse volume que você tem nas mãos pudesse chegar nesse formato, nessa configuração de 66 livros. Eu pergunto, e antes? Quer dizer que antes dessa capa aqui, Deus não falava? Não tinha verdade? E depois dessa segunda capa, Deus parou de falar e não fala mais? E o que dizer de cartas que Paulo escreveu e que talvez eram tão boas ou melhores do que a que temos aqui e que foram extraviadas? Porque eram cartas. Paulo nunca escreveu uma carta e colocou um selo de canosidade nela. Não. Ele escreveu uma carta a Éfeso, escreveu uma carta a Colossos, a Tessalônica, escreveu inclusive uma carta a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, que não consta aqui, né? Então, se olha para a questão da verdade, não do ponto de vista quantitativo, quantos livros, quantas palavras, quantos capítulos, quantos versículos, mas do ponto de vista qualitativo. Ou seja, o evangelho é Jesus. Ele é o evangelho. Não importa quantos digam acerca dele, quantos livros sejam escritos, o julgamento fala aquilo que Jesus é ou ultrapassa? Essa é a pergunta. A grande questão é, Jesus, ele é a verdade. Nós dizíamos agora há pouco, Jesus, ele não recebeu, enquanto o homem, Jesus, que andou pela terra, o Espírito por medida.
Ou seja, ele tinha a plenitude de Deus. A mente dele é totalmente plena, totalmente crística. Ele é a testemunha fiel de quem o Pai é. Ele sabe com exatidão quem o Pai é. Ele, portanto, é a verdade encarnada. Daí a afirmação que se faz com muita propriedade, que Jesus é a chave hermenêutica. Ele é a chave que abre todos os segredos e que discerne tudo o que se tem de verdade, em qualquer que seja o tempo, em qualquer que seja o livro. Seja para trás, para o Antigo Testamento, seja para frente, Jesus é a única verdade. Tudo o que se lê na Bíblia deve colocar nessa régua que é Jesus, né? Nessa matriz canônica que é Jesus. O que é canônico não são os livros. O que é canônico é Jesus. Jesus é essa vara, esse cano, essa medida, né? Ele é a pedra de ângulo. Tudo o que se encaixa perfeitamente na sua pessoa, no seu viver, na sua obra, no seu falar, é canônico. Daí fica mais simples. Então, quando Paulo diz que a nossa palavra não tem origem no erro, ele quer dizer, nós estamos trazendo Jesus para vocês. Nada mais. É certo que, com o tempo, sobretudo a partir do segundo século em diante, começou-se a fazer teologia em torno do Evangelho. Ou seja, tomar o Evangelho e apresentá-lo numa forma conceitual, numa forma acadêmica. Embora isso seja de certo modo necessário, seja de certo modo bom, mas maiores são os prejuízos, muito maiores do que os benefícios. De modo então que o fato é que quando Paulo está dizendo assim, vamos verificar o versículo 3, a nossa exortação, a nossa palavra, né, a nossa proclamação não tem origem em erro, ele está dizendo que eles buscam essa origem em Jesus. Jesus é esse fundamento. Jesus é a própria palavra que agora é anunciada, que agora é pregada. Esse erro também, a nossa exortação, ela não procede de erro, também pode ser entendido esse erro como sendo o que me move a anunciar a vocês a palavra de Deus. Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Se você nunca fez, comece a partir de hoje a se perguntar. Esse é um questionamento que todos os líderes, todos os pastores deveriam fazer para si mesmo. Todos os membros. Ou seja, qual é a minha motivação quando eu oro? Será que a nossa exortação, o nosso trabalho, a nossa obra, o nosso labor não tem origem no erro? É a pergunta que você tem que fazer. Para tanto, você vai ter que fazer um profundo exame de si mesmo. O que você faz na igreja? Não é o que você faz de atividade? É por que você está na igreja? Quais são os seus interesses em participar de uma comunidade? Eu pergunto isso, queridos, porque, puxa, eu posso falar que eu tenho experiência de sobra para falar disso. Não é? Eu estou no ministério pelo menos há 30 anos. 30 anos efetivamente em lideranças. E eu vi isso acontecer milhares de vezes. As pessoas simplesmente deixam o caminho, deixam a vida ministerial, deixam a vida de igreja por qualquer coisa. Não é? Não, porque pintaram a parede de preto, eu não vou mais, pintaram de preto a parede. Eu não vou mais. Essa é a razão. Agora, recentemente, eu fiquei sabendo de uma situação que me entristeceu muito. E cheguei até a perguntar, será que eu tenho participação, responsabilidade? Até que ponto
eu falhei em comunicar a verdade, em ensinar a verdade, em esclarecer a mente dos irmãos. Uma pessoa cristã já há muitos anos, mais de 30 anos. Só conosco aqui tinha 6 anos. De repente mesmo, veio a pandemia, todos os irmãos não podíamos mais congregar, todo mundo em casa. Aí a pessoa, quando viu a oportunidade de voltar a qualquer tipo de congregação, de reunião, decidiu ir para a igreja católica. Não que não seja um bom lugar, ainda é um bom lugar em relação a muitos outros lugares. Mas seria como você está na idade de 18 anos, uma mente de 18 anos, e voltar para a mente de 13 anos. Uma mente de 13 anos não é uma mente ruim. Para quem tem 13 anos, é excelente. E é superior para aqueles que têm uma mente de 7 anos. Mas voltar no entendimento, voltar para as imagens de escultura, rezar o terço, o rosário, fazer crisma, acreditar que aquele pãozinho, chamado de hóstia, que é trigo sem glúten, seja o próprio Jesus em pessoa, é muito lamentável. Então, eu me recordo na nossa experiência de igreja, vocês acreditam? Na época a igreja nossa tinha muita dificuldade. Se hoje nós temos dificuldade financeira, na época então, misericórdia. Né? Na época, os irmãos terem uma ideia, nós éramos poucos irmãos, a gente anotava as ofertas num caderninho, porque como nós tínhamos que pagar R$ 80 de aluguel numa salinha, então a gente também não podia confiar no acaso, então nós éramos um pouquinho os irmãos, quanto é que cada um pode contribuir aqui para a gente poder pagar o aluguel do mês? Eu posso pagar, eu me lembro, uns podia dar R$ 15, outros 20. A gente anotava no caderninho, conseguimos os 80, então, beleza, que é um compromisso que nós temos. Então fizemos muito isso. E sempre quando é necessário, é até bom fazer esse tipo de coisa, não no sentido de obrigar ninguém a nada, é o que cada um se sente voluntário a ajudar para alcançar um objetivo comum. Perfeito? Mas o fato é que, numa dada situação, apareceu um indivíduo que tinha uma oferta de R$ 200. Puxa vida! 200, vocês não têm ideia do que é R$ 200. Porque todas as ofertas demais eram de 15. Quem podia dar mais dava 20. Porque era 5, era 10. Aí chegou alguém com R$ 200. Mas, olha, 200, 2 notas de 100. Na época eu acho que era 4,50. Né? Então, é o caso do espinho de Paulo, né? Esse irmão tinha tudo para se gloriar, porque ele era o rei. R$ 200 é o rei. Não aqui. Os irmãos vão ver, ainda nesse texto, que uma das características de um bom líder, ou de uma liderança de acordo com o evangelho, de acordo com a verdade, é não ter palavra de bajulação. E não buscar o próprio interesse, nem agradar a homens. Vamos falar muito disso aqui. É um tema muito bom de se falar. E aí, numa dada ocasião, surgiu uma situação boa. Nós íamos conseguir comprar um lote. Vocês acreditam? O ministério ia comprar um lote de 1.000 metros quadrados. Puxa vida. Se nós tivéssemos comprado esse lote na época, nós teríamos um local de reuniões aí para 500, 800, até 1.000 pessoas tranquilamente. Tranquilamente. O lote surgiu, nós não tínhamos o dinheiro, mas Deus me deu uma sabedoria, um discernimento. Eu procurei uma pessoa, a pessoa falou, não, eu fiz uma proposta, o que você acha? Vamos fazer assim? A pessoa falou, não, vamos fazer assim. Pode tocar o projeto e vamos comprar esse lote para a glória de Deus. Aí eu cheguei para a igreja, irmãos, aí comuniquei, irmãos, vamos comprar um lote. Deus abriu as portas desse lote. Tem uma pessoa que vai financiar, nós vamos pagar. Nós vamos dever como a gente puder, em quantos anos a gente puder, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. Aí o irmão dos R$ 200 falou assim, eu não fui comunicado. Eu não fui consultado. Ele se feriu porque não foi consultado.
E não sei por que deveria ser consultado, né? Porque nem da liderança ele era parte. Era apenas R$ 200, não era liderança. A liderança foi consultada, chamamos os irmãos que estavam ali à frente, conversamos, apresentei, vamos fazer assim, conversei com a pessoa, tudo certo. Mas o irmão não era liderança, só tinha R$ 200. E ele queria ser. Aí ele começou a se infiltrar no meio dos irmãos e disseminar o joio, a semente do joio, a raiz do joio no coração entrando. Daqui a pouco tinha um irmão triste, o outro irmão falando mal, o outro irmão. Falei, gente, podem descansar, irmãos. Nós não vamos comprar mais o lote. Pronto. Vocês ficam felizes assim? Nós deixamos de adquirir o lote por causa de raízes de amargura de alguém que estava dentro de uma comunidade, mas não tinha se perguntado por que eu estou aqui. Porque se ele tivesse se perguntado, ele chegaria a uma conclusão: eu estou aqui porque eu quero reconhecimento, porque eu quero ter poder de decisão, porque eu quero mandar, eu quero coordenar, eu quero definir, eu quero determinar, porque afinal eu ganho, eu pago aqui R$ 200 por mês. Vocês estão entendendo? Então, você tem que se perguntar por que você está aqui. Em outra ocasião, os exemplos são bons para a gente poder entender. Em outra ocasião, em outro lugar, também nesse ministério, aconteceu de nós separarmos um irmão para cooperar. Cooperar, ser um cooperador. Aquele que abre a reunião, não é? Que dá um aviso, que eventualmente auxilia o pastor para pregar, etc. O irmão foi separado. Acredita que aqui em Brasília, isso foi lá em Goiânia, em Brasília, suscitou uma voz para dizer por que não separaram o fulano e não o Beltrano. Mas é fácil de saber por quê, o porquê desse questionamento. Porque o fulano que deveria ser separado era sobrinho daqui. Então você tem que perguntar, por que eu estou aqui, poxa? Qual a sua intenção? Você quer glória? Quer dinheiro? Quer poder? Não vai ser aqui. Todos que passaram nesse ministério com essa intenção não estão. Mas não é porque nós negamos a participação. Todos que estão aqui sabem, e podem perguntar para todos os cooperadores, todos têm liberdade de trabalhar livremente. Nunca um cooperador vai dizer assim: olha, o pastor Alexandre fica me podando, me impedindo, não fala, e fala isso. Está ali o Marcinho, que é um cooperador nosso, ele pode falar. Está ali o Gilvan, né? Pergunte para o pastor Josué se alguma vez eu fiquei perseguindo, podando, impedindo o crescimento de alguém. Absolutamente. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a nossa exortação não tem origem em erro, ele está falando tanto que a palavra que era ministrada tinha origem no próprio evangelho, ou seja, era o próprio evangelho sendo ministrado, nessa pureza que é Cristo. Cristo é a única canonicidade que existe. Não existe nenhum outro critério para se montar nenhum cânon. Absolutamente. Pastor, qual o critério para a gente poder discernir quais são os livros canônicos e não canônicos? Deixa eu falar uma coisa publicamente para vocês aqui. Publicamente é porque, geralmente eu falo mais no querigma essas questões, mas olhem para mim. Vocês têm na Bíblia aí, na mão de vocês, uma Bíblia de 66 livros. Sim? Há uma grande discussão em torno desses livros aí. Não da minha parte, mas da parte da história. Ou seja, como é que esses 66 livros foi parar na sua mão? Essa é a grande questão. Quem ajuntou, quem reuniu? Porque não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi nenhum apóstolo, não foi Jesus, nem o Espírito Santo que veio fazer esse trabalho. Mas deve ser alguém muito inspirado, muito... Quem fez essa Bíblia que hoje está na sua mão foi Constantino, imperador romano. Foi ele que reuniu os livros. Lógico, por meio de uma comissão de vários bispos de Roma. Mas foi no período de Constantino. Daí, quando veio Lutero, na Reforma Protestante, aí ele fez a Bíblia protestante, que é esta aí,
Porque a católica tem 7 livros que na sua aí não tem. Daí já é uma discussão. Por que na Bíblia católica tem 7 livros a mais e na nossa 7 livros a menos? Como hoje está bem aberto a conversa, eu vou responder aqui, tá bom? Alguém falou assim aí no chat, ou no chat, tal de Carlos ADV. Não sei se ele é advogado ou se ele é adventista. Mas, assim, a Igreja Católica ainda é um bom lugar se comparado ao DEVAP? Bem, a princípio, o querido irmão Carlos entendeu errado, que isso não foi dito. Viu, irmão Carlos? Então, minha sugestão é que você, quando acabar, estamos acabando dentro de 10 minutos, você reveja a mensagem, vai ficar postada aí no YouTube, e você vai ver que você entendeu errado. Viu, meu querido? Eu disse que a Igreja Católica é ainda um bom lugar quando comparada a muitos outros lugares. Ou seja, se na Igreja Católica tem muitos problemas de ordem doutrinária e prática, existem outras igrejas piores. Então, 2 igrejas ruins, a menos ruim ainda é melhor do que a pior. Ficou claro agora para os irmãos? Aí deixa eu resgatar o exemplo que eu dei. Eu disse que é mais ou menos assim. Uma pessoa do DEVAP seria como uma pessoa que tem uma mente de alguém de 18 anos de idade. É uma metáfora. E que voltar para o catolicismo é regredir mentalmente, na metáfora, para alguém de 13 anos. Foi esse o exemplo que eu dei. É regredir. Viu, irmão Carlos? Está regredindo. Está voltando. E que esse que tem 13 anos, uma mente de 13, ainda tem uma mente melhor do que aquele que tem uma mente de 7 anos de idade. Este foi o exemplo. Viu, meu querido Carlos? Então, a Igreja Católica ainda é um bom lugar se comprar do DEVAP? Isso eu não disse. E, por gentileza, seria bom você rever a sua audição, a sua atenção às palavras. Ou ele continua, ou o inerrável e inarrependível bispo Sênio está criticando outras igrejas cristãs. Bem, o inerrável bispo Sênio não é verdade. Eu sou o bispo Sênio, sim, mas eu sou errante. Eu sou errante porque erro e sou errante porque estou na caminhada. Amém? E inarrependível, deve ser inarrependível, né? Bem, se for inarrependível, é aquele que não se arrepende. E se tem uma coisa que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida é se arrepender. E ainda tem muito a se arrepender, e enquanto eu tiver vida, estarei também me arrependendo. E se eu estou criticando outras igrejas cristãs? Não, eu não estou criticando. Eu estou demonstrando que entre igrejas e igrejas há níveis de crescimento, há níveis de compreensão. Daí eu comparar uma mente de 18 anos a uma mente de 13 anos a uma mente de 7 anos. Ou seja, uma mente de 7 anos não tem muita compreensão, faz muita bobagem, sim ou não? Mas na idade dela tá bom, é a idade dela. Agora, a de 13 anos não pode cometer os mesmos erros da de 7, não, aí não. Então não estou criticando, estou dizendo que há níveis de compreensão. O próprio DEVAP tem 22 anos de existência, já mudou várias vezes de nível de compreensão. Graças a Deus. Tá bom? E eu vou sugerir algo para os irmãos que estão em casa, que acompanham, que se porventura você tiver um coração amargurado, alguma dificuldade, a melhor maneira que você tem é de procurar a pessoa. Né? Se porventura você tem alguma coisa que você não gosta em mim, fala comigo, eu sou uma pessoa tão acessível, tá bom? Você pode ir à minha casa, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, pode mandar uma carta, pode marcar um encontro, que eu estou sempre à disposição. Tá bom, queridos? Bem, mas voltando, vamos então tentar fechar essa ideia. Nós dizíamos que nós sempre precisamos nos perguntar por que nós estamos aqui.
Ou seja, temos que pensar o nosso coração. Qual é o motivo? Quais são as motivações? O porquê que eu estou aqui? É importante porque é possível que nós fiquemos, muitas vezes, dentro de uma comunidade com outros objetivos. E aí é importante que, se você consegue identificar que os seus interesses são outros, são interesses diversos, nesse caso, seria muito bom você deixar aquilo que não te interessa de fato e fazer aquilo que está no seu coração. É dinheiro. Tem maneiras boas de ganhar dinheiro, né? Você pode... Tem várias maneiras, né? Tem maneiras lícitas e ilícitas. Eu sugiro as lícitas, né? Um caderno de 12 matérias, né? Uma caneta de 4 cores, para você poder anotar os conceitos, fazer contas, e estudar, e grifar, etc. Livros, bons livros, fazer um bom concurso público, quem sabe para juiz, a magistratura, né? Ganhar seus 28 mil para frente. Né? Tem muitos meios disso. Então, e você se livra do problema, né, de você ficar dentro de uma instituição. Eu falo isso mesmo para pastores, cujo objetivo é o enriquecimento. Vocês vão ver que aqui no capítulo 2, o que está constando aqui, Paulo vai dizer exatamente sobre a questão da cobiça, ou seja, ele fala isso em relação ao líder, à pregação da palavra, aos interesses do líder por detrás da pregação da palavra, como aqueles que certamente corrompem a palavra de Deus para alcançar os seus próprios interesses, os seus interesses próprios. Tá bom? Bem, o assunto está muito bom, mas eu vou ter que encerrar por aqui, porque o tempo já está bastante avançado. Na semana que vem, a gente dá continuidade a essas questões que eu julgo ser de extrema importância. Tá bom, queridos? Amém? Glória a Deus.